Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar a semana com o vídeo do dia. Antes de começar, peço para você aquele pedido clássico, tradicional. Por favor, se inscreva aí no canal, caso esteja gostando do conteúdo que aqui compartilho. Isso ajuda bastante a aumentar a reverberação, né? O canal chega mais longe quando mais pessoas que compactuam com o conteúdo que aqui que eu compartilho curtam. Agora vocês pegaram na conjugação verbal, hein? Quanto mais pessoas curtam o canal, sim. E caso se inscreva no canal, no caso, né? E caso esteja gostando do vídeo, também, por favor, peço para que você curta e compartilhe o conteúdo aqui disponibilizado. Vamos lá, né? A polêmica da semana, né? Do final de semana, foram as consequências políticas, econômicas e sociais do racha entre Bolsonaro e Sérgio Moro na última sexta-feira, né? Na sexta-feira foi um dia muito atípico, né? Onde o Moro sai atirando, fazendo acusações duras contra Jair Bolsonaro. O presidente faz aquele pronunciamento no final da tarde, se colocando, fazendo a sua defesa, um tanto quanto confusa, atabalhoada. Realmente um dia, daqueles dias que vamos nos lembrar um pouco mais para frente, né? E agora o Bolsonaro explicitou, né, a troca de base de apoio, né? Agora ele vai com tudo para cima do Centrão para tentar viabilizar a sua permanência na presidência da República. E a pergunta que eu quero tentar refletir com vocês nesse vídeo é: o Centrão é capaz de manter Jair Bolsonaro na presidência da República? A resposta é sim, porque os partidos têm muitos parlamentares, ele iria conseguir aquele um terço, porque para uma pessoa permanecer na presidência, né, ela precisa conquistar um terço dos deputados e um terço dos senadores. É bem simples a conta, né? Dilma e Collor não conseguiram fazer isso. Michel Temer conseguiu fazer isso. Fernando Henrique Cardoso conseguiu fazer isso quando teve seu pedido de impeachment votado. Então, é essa perspectiva que temos que pensar. O Centrão é capaz, exclusivamente no quantitativo agora, de fornecer esses deputados para Jair Bolsonaro, uma base ali que daria algum conforto, que, vamos colocar, são 342 deputados para que passe o impeachment, né? 2 terços. Bolsonaro, via Centrão, teria condições de salvar esse um terço? Sim, teria. 200 votos seria uma margem ali com alguma gordura, algo confortável para Bolsonaro imaginar, né, tocar a sua administração, né, sem o risco do impeachment. Longe de uma maioria, longe de um conforto para aprovar projetos, muito menos fazer PEC, né, que você precisa do fórum qualificado, exatamente, do quórum qualificado, não é fórum não, do quórum qualificado. Você tá longe desse número, mas pelo menos você existe até lá. Foi o que Michel Temer conseguiu, né? Um governo zumbi, mas se conseguiu terminar, enfrentou 2 vezes aquele processo de votação e tal, conseguiu vencer. E aqui eu quero pensar, se no quantitativo tem isso, o Centrão tem outros fatores que precisamos avaliar também. O primeiro é a extrema facilidade do Centrão mudar de lado, né? Não há pudor nenhum, não há vergonha alguma nesse fisiologismo mais explícito dos partidos do Centrão em mudar de lado. Então, assim, se hoje eles estão numa situação de independência ao governo de Jair Bolsonaro, para eles entrarem no governo, saírem e apoiarem o próximo caso o impeachment passe, não há desconforto algum pela lógica do Centrão. Eles não se fiam sobre coerência ideológica. O que sustenta o Centrão são as possibilidades de cargo, as possibilidades de acesso aos mecanismos de poder e, em uma segunda instância, espaço para cometer corrupção. Então, assim, tenhamos essa clareza, tenhamos essa leitura para compreender o cenário. O Centrão pode sim aderir ao Jair Bolsonaro, nesse momento vai custar caro, porque uma coisa seria negociar ali em outubro, em novembro e em dezembro de 2018, logo no pós-eleição, onde o Centrão estava doidinho para embarcar no governo Bolsonaro. Aí sim precisamos reconhecer que ele manteve a sua coerência enquanto campanha e não compôs com os partidos. Ele acreditava naquele momento que queria fazer uma composição via bancadas temáticas, via bancada da bala, via bancada evangélica, via bancada ruralista. E isso acabou não se concretizando porque as bancadas não exercem os espaços de poder tal qual os partidos. Então isso acabou não se concretizando, embora ele tivesse um plano. E foi coerente com o seu plano naquele contexto pós-vitória, pós-segundo turno. Agora, o Centrão vai cobrar muito mais caro em espaços, em cargos, né, em possibilidade de exercer o poder. Vamos lembrar que a Dilma ofereceu muito e o Centrão acabou caindo fora.
porque naquele momento a Dilma já era carta fora do baralho e era melhor negociar com Michel Temer, certo? Qual a leitura do Centrão agora perante Jair Bolsonaro? Não sei. Precisamos aguardar, precisamos observar para onde que isso vai. Segundo ponto, assim, a gente já sabe que o Centrão é capaz de sim, deixar o Bolsonaro terminar o seu mandato no final de 2022. Sim, a gente sabe que o Centrão é capaz, vai cobrar caro. Agora o ponto, assim, vale a pena para o Centrão? Aí a gente precisa botar uma interrogação aqui. Esses caras são raposas velhas, eles têm um faro para o poder impressionante. Bolsonaro tem dois problemas básicos para negociar com o Centrão. Primeiro é a sua falta de credibilidade pessoal. As pessoas não confiam no Jair Bolsonaro pelo seu histórico de traições. Vamos lá, vamos lembrar algum. Luciano Bivar, o general Santos Cruz, a bancada do PSL vinculada ao Bivar, aí a gente pode colocar Joyce Hasselmann, pode colocar o Alexandre Frota, pode colocar o delegado Valdir, a gente pode colocar nessa linha o Gustavo Bebiano. Então, ou seja, a lealdade, o acordado com o Bolsonaro, ele não é válido. Isso para o meio político conta muito. Não se sabe, e quantas vezes teve acordo do Jair Bolsonaro com o Congresso, via Rodrigo Maia, via Davi Alcolumbre, teve acordo de tocar uma pauta com o Supremo Tribunal Federal, e tempos depois ele vai em manifestações antidemocráticas com faixas contra Rodrigo Maia, com faixas contra o Congresso Nacional, com manifestações contra o Supremo, com atitudes claramente golpistas, ele se compactuando, ele incentivando, ele divulgando, ele presenciando, ele estando presente e discursando nesses momentos. Então vamos compreender que a confiança, o fio do bigode para Jair Bolsonaro, algo caro no meio político, algo que para o Centrão é algo que você tem que levar em conta, e o Bolsonaro ele não tem esse ativo em mãos, certo? O outro ponto que precisamos avaliar também é a capacidade de articulação de Jair Bolsonaro. Que uma coisa é você acordar com Michel Temer, um cara que é a cara do Centrão. Michel Temer presidiu a Câmara dos Deputados, ele sabia articular. Então, mesmo enfraquecido, mesmo com popularidade baixíssima, ele conseguiu acordar com o Centrão e salvou de 2 processos de impeachment que correram na Câmara dos Deputados. Ele conseguiu vencer os 2. Por quê? Porque é muito hábil em bastidor. Jair Bolsonaro tem a mesma habilidade? Não. Até o momento não mostrou essa habilidade. Muito pelo contrário. Coloca toda hora os pés, troca os pés pelas mãos, ele faz bobagem, ele fala bobagem. Então você tem 2 problemas. Ele não sabe articular e quando articula ele não cumpre. Veja os problemas de Jair Bolsonaro. Qual a vantagem dele perante Michel Temer, que conseguiu escapar? A popularidade, né? Embora assim, hoje o El País já publicou uma pesquisa em que a saída do Moro já mostrou alguma corrosão na base social, na base que apoia o governo de Jair Bolsonaro, ele ainda é bastante popular. E isso pode ser um dificultador. E, nesse contexto, veja só você, a maldita Covid-19 ajuda Jair Bolsonaro, porque impede manifestações de rua. Porque se em algumas capitais a gente observa panelaços diários, uma coisa é o panelaço de sua varanda, outra coisa é você juntar gente na rua. O momento impede a aglomeração de pessoas na rua, para qualquer fim, inclusive o político. Então isso acaba sendo um escudo, um fator que preserva o governo de Jair Bolsonaro. Vocês compreendem? Veja a situação. Você tem um governo que se corrói em praça pública, assim, ele sangra em praça pública devido à sua perda de credibilidade, à sua perda de popularidade. Por outro lado, ele é protegido pela pandemia, pela maldita pandemia que vivemos, por impedir as ruas de se manifestarem. Então, assim, você tem uma negociação com o Centrão que tem todas aquelas dificuldades que eu listei anteriormente, você tem a crise econômica que ainda não bateu com força, mas ela inegavelmente virá. Nós ainda estamos no momento da crescente do número de mortes do coronavírus aqui no Brasil, ou seja, você vai ter caixões ali ao lado de Jair Bolsonaro, ele vai ter que explicar a sua política, a sua opção pelo não isolamento, ele vai ter que explicar a existência desses caixões, porque por mais que ele tente jogar essa responsabilidade para os governadores, é muito difícil um sistema como o nosso, presidencialista, que centraliza muito as questões, a visibilidade das ações no presidente da República, não responsabilizar o presidente pelo sucesso ou pelo fracasso de determinado ato. Então ele vai ter que conviver com o aumento, agora que provavelmente veremos, do número de mortes do coronavírus, com as soluções econômicas
para o desemprego que virá, para a quebradeira das empresas que virá, o que você vai fazer para salvar empregos e salvar esses CNPJs, e você convivendo com um problema político de falta de sustentação no Congresso Nacional. Os desafios para Jair Bolsonaro são gigantescos. Dará conta de solucionar? Bom, se avaliarmos histórico, não, né? Ele realmente não é uma pessoa cujo histórico permite sermos otimistas na sua capacidade de resolução de conflitos. O que Bolsonaro historicamente faz muito bem é acirrar conflitos. Ele consegue colocar lenha na fogueira, ele consegue deixar a situação mais beligerante. Pacificação não é uma característica da ação de Jair Bolsonaro pelo seu currículo até hoje. Esse é o grande ponto, entendeu? O Centrão pode sim salvar o Bolsonaro, mas eu não sei se o Bolsonaro tem habilidade para negociar as condições de ser salvo. Vocês entenderam? Esse era o ponto central que eu queria refletir com vocês hoje. Peço para que dê seu comentário aqui, entendeu? Eu tô me esforçando a responder todos os comentários. Quando não tem tempo de responder, pelo menos uma curtida para mostrar que eu li, eu estou me esforçando para fazer. Novamente, peço que você chegou até aqui, peço para que você se inscreva no canal, e se você chegou até aqui é porque você gostou da coisa que está sendo desenvolvida, né, da ideia desenvolvida. Peço para que você curta e compartilhe aí com a sua rapaziada, no WhatsApp ou por outras redes sociais, beleza? Qualquer momento a gente pinta por aqui. Hoje eu vou organizar qual vai ser a sequência do Quarentena Mundo Afora. Tô com 2 ideias aí, mas eu preciso ainda combinar com as pessoas, mas eu aviso nas redes sociais. É isso, rapaziada. Excelente semana, última semana de abril, hein, bicho? Também que essa semana tem um feriadinho na sexta-feira, mas pra gente do jornalismo tá pesado, viu, velho? Esses feriados aí não estão valendo de muito, não. Mas já é, cara. A gente já consegue tomar uma na hora do almoço, já dá uma espairecida, né? Valeu, rapaziada. Excelente semana. Abração. É nóis.